montar a cabine corretamente e posição da mão dentro da cabine. Aqui, a gente vai começar pela parte de fora. Essa cabine é uma cabine que tem o visor, né? Ou seja, que ela tem um sensor que quando você coloca a mão dentro da cabine, já acende o visor e já começa a contar aqui do 1. E se você deixar aqui, ela vai até o 120, que é 2 minutos. Ou seja, quando você vai secar o gel 100%, que seria 2 minutos, o gel da Uzi, ele seca totalmente com 2 minutos, né? 120 segundos. Você pode só pedir para a cliente colocar a mão na cabine e ela já vai começar do 1 até o 120. Você não precisa apertar em botão nenhum. Isso é muito prático. Aí você está fazendo a outra mão e aí ela já coloca a mão ali na cabine e já inicia a contagem. Isso também na curvatura, né? Quando você vai fazer a curvatura, você pode falar assim, coloca na cabine 5 segundos, coloca na cabine 7 segundos e ela começa a contagem sozinha. E aí, quando termina os 7 segundos, a cliente tira a mão da cabine para poder fazer a curvatura. Aqui tem esses botões que você também pode acionar esses botões se você quiser que a luz da cabine apague com determinado tempo. Aí, se você acionar aqui 10 segundos, ela vai começar do 10 até terminar a contagem no 0. Ou seja, se você não confia que a cliente vai colocar a mão na cabine 10 segundos e vai tirar, na maioria das vezes elas esquecem mesmo a mão lá dentro e aí termina passando o tempo de curvatura, é melhor você acionar o botão, ela coloca a mão na cabine e aí já vai, quando terminar esse tempo, já vai apagar e não vai ter esse perigo dela passar mais tempo do que o necessário. Porque a gente sabe que se passar mais tempo do que o necessário para fazer a curvatura, não curva mais o gel, né? Então é muito importante cumprir os tempos de curvatura. Quando eu falar aqui no curso, coloca a mão na cabine 10 segundos, tem que ser 10 segundos. Coloca a mão na cabine 7 segundos, tem que ser 7 segundos. Se passar, o gel já vai ficar mais duro do que o necessário. E aí, na hora que você colocar a presilha, simplesmente não vai curvar. Não vai acontecer nada, porque ele já vai estar muito duro, tá? Então, existe um tempo certo para curvatura. Aqui tem o de 60 segundos. O top coat, ele seca em 60 segundos. Se você quiser acionar aqui para poder secar o top coat, aciona. Mas também, se o top coat passar de 60 segundos na cabine, também não tem problema nenhum se passar um pouco mais. Assim como o gel. Passou de 2 minutos na cabine, não tem problema também, tá bom? Esse botão aqui é um botão de baixo aquecimento. Normalmente eu não utilizo esse botão, mas ele serve para deixar a luz da cabine mais fraca. Repara aqui como que a cor da luz está. Ó. Quando eu aciono ele, ela fica mais fraquinha. Ou seja, para géis que aquecem muito, né, que não é o caso do gel da Uzi, para géis que aquecem muito, você pode acionar esse botão aqui para o gel ir secando mais lentamente e com isso não aquecer tanto. Como ele seca mais devagar, não aquece tanto. Porém, aumenta o tempo de secagem do produto. Se você fazia a curvatura com 10 segundos de um gel e você aciona esse botão aqui, a curvatura vai lá para 20 segundos. Demora mais, tá? Olha só. Aqui dentro tem LEDs na parte de cima, na parte de trás e nas laterais. Esse LED da parte de cima é para secar o dedão, porque o dedão ele sempre vai sozinho na cabine, né? A gente coloca assim a mão na cabine. A mão da cliente para secagem do dedão tem que ficar sempre depois desse degrauzinho aqui, exatamente assim, ó. Passando do degrau para que essas lâmpadas que ficam aqui em cima peguem bem o dedão. A gente não pode colocar o dedão para secar na cabine com a mão da cliente assim, porque essa parte aqui não vai secar, porque ela vai estar virada para baixo. Ou seja, vai ser uma lateral que vai ter problema com descolamento, tanto do gel quanto de uma esmaltação em gel que você faça. Então, toda vez que você for fazer os dedões, eles têm que secar sozinhos. Ou seja, pode até fazer aqui os 4 dedos, né? E depois deixar os dedões para fazer sozinho. Certo? Aqui, quando você olha para esses LEDs, eles são 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando você coloca a mão assim, ó, esse dedo do meio, ele vai ficar nesses LEDs aqui que são retos, o indicador nesse aqui e o dedão nesse aqui. Repara só, o anelar nesses 3 aqui e o pequenininho nesse aqui. Olha só como dá certinho, tá vendo? Ou seja, esses LEDs estão direcionados para cada
dedo para cada unha. Eles vão ser responsáveis pela secagem do gel nesses determinados dedos aqui. E repara que, quando eu coloco minha mão assim, fica esses 3 LEDs sem pegar em dedo nenhum e esses aqui sem pegar em dedo nenhum. Porque esses aqui são os LEDs para outra mão, olha só. Como ele vai pegar nesse lado aqui, nesse aqui e nesse aqui, ó, o dedo mindinho, tá vendo? Então, essa cabine ela tem a distribuição de LEDs muito boa para poder pegar em todos os dedos de maneira uniforme e fazer a secagem certinha do gel. Para colocar a mão aqui na cabine, né, a posição correta para colocar a mão na cabine, também a cliente precisa colocar a mão da forma correta. Não pode colocar assim, ou com a mão virada assim, ó, desse jeito, ou assim, ou colocar, né, só um pouquinho assim, sem entrar direito. Ou colocar o dedão assim com a mão fechada e querer colocar o dedão assim. O dedão sempre vai ser colocado com a mão assim, tá? Ou ela vai segurar a cabine assim, ou você vai colocar a cabine bem pra pontinha na sua mesa para ela conseguir colocar a mão dela desse jeito aqui e o dedão ficar aqui. Então, a posição correta é com os dedos assim, levemente abertos e retos, sem estar virado para cá, ou encolhido, ou assim. Certo? Nessa posição, ó, levemente abertos, vai ser a posição certinha para as unhas ficarem bem na posição onde estão os LEDs e ter uma secagem perfeita do produto. Então, essa foi a nossa aula de posição da mão correta dentro da cabine e como usar a cabine corretamente.